dia 14 de junho, uma quarta-feira, eu vou dar início aos meus treinos lá em cima. Porque quando você está trabalhando, deixa eu falar isso com a minha esposa, você tem uma atividade, querendo ou não, você anda no seu trabalho, para lá, para cá, você pedala. No meu caso, eu não ia de ônibus, não tinha condução, era no pedal, eu gosto de pedalar. E com o passar do tempo, você aposenta, você não pedala, você não faz mais nada. Então você tem que fazer alguma atividade para compensar. Porque o corpo é assim, se ele estiver sendo usado, ele vai ceder energia, gordura, o que tiver de energia ele está cedendo. Aí você come, mas quando você não gasta essa energia, ela fica no depósito de gordura, e engordar aos 60 anos, que é a minha idade, não é uma boa coisa, né? E eu estou gordo, barrigudo, gordo. Não é o fator estético, é o fator saúde, o fator coração, é o fator artéria, é o fator tudo. Então, às vezes fica difícil para emagrecer, mas se você pelo menos treinar, fizer uma atividade, já vai ajudar. Eu estou subindo para fazer isso aí, lá em cima. Mas eu acabei de escutar uma... Oh, ficou ótimo aqui. Estava falando no escuro. Acabei de escutar uma... Hoje em dia, o YouTube, as redes sociais, o Face, o mundo não está mais isolado, as pessoas não são isoladas, as pessoas, né? No passado era difícil. Uma notícia vinha para você porque você assistia um certo jornal na televisão e aí você passava para outro. Hoje em dia não, você liga a TV, em todas as plataformas está lá escrita aquela novidade do dia. E também tem muito podcast. O que é um podcast? Você pega um grupo de pessoas, não necessariamente pessoas competentes ou pessoas relevantes, somente no mundo do esporte, apenas qualquer um que treina e fez algum certo nome aí e trabalha com ele. É só com ele, fica aquela panelinha, para lá e para cá. O fulano convida fulano, depois fulano convida fulano para outra coisa e assim vai indo. Vou pegar esse aqui. Primeiro. Não tá fedido não. Aí o que acontece? Fica essa panelinha. Aí tem certas figuras que eu até admiro, respeito. Outra coisa que eu vejo nesse negócio de podcast são os palavrões. Não é que eu seja um santo, eu não sou de falar palavrão. Naturalmente, já da minha instrução, mesmo quando que eu não era evangélico, que eu não tinha, né, essa postura mais... Eu não falava palavrão. Meu pai não deixava de falar palavrão em casa. Um dia eu apanhei porque falei um. E foi uma cintada boa, viu? Então você vem dessa linha. O mundo é assim, aquilo que eu já falei. Os 10 mandamentos hoje em dia tem que ser o Lulazés, né? Não Moisés, o Lulazés, descer com as tábuas, roubem, furtem, se promiscuam, quer dizer, não vão pegar aquele bezerro de ouro, pode deixar lá, pode fazer a orgia que quiser, porque tá certo. Porque eu venho de uma época onde tinha a Igreja Católica, a gente tinha um padrão familiar. Estou fugindo do assunto, mas para dizer que nesses podcasts os caras falam palavrão, como se estivesse numa roda de amigos lá na rua. Na rua é rua. Você fala sem querer, e não precisa se falar tanto. Você vai numa academia, vai num ambiente, num dentista, você precisa ficar lá na hora que está com todo mundo sentado esperando o dentista, você encher a boca de palavras horríveis, né? É o palavrão, aquela coisa baixa. Você tem uma outra postura, pode ver que é sempre assim. A pessoa pode ser uma maloqueira que for lá na terra dela, mas quando ela chega num dentista, no médico, todo mundo fala direitinho, já percebeu? E na hora que tem que falar o palavrão, não fala. Aí coloquei no podcast. Aí ontem, já deu um podcast, o pessoal, falando até umas coisas legais, mas muito palavrão, muito palavrão. Eu não sou obrigado a ficar ouvindo aquilo, mas como eu queria ver a finalização do coisa, até assisti. Estava aí o meu filho e comentando a respeito disso. Mas se você, por exemplo, esse podcast que às vezes vem sozinho, ele entra e sua família está na sala, você vai ter que parar. Não é muito inteligente da pessoa. E agora de manhãzinha, como se não bastasse, tô vendo o moço lá que eu sempre vejo.
famoso, treinou com Doris Yates, que treinou Doris Yates. Aquele seu estilo que não tem nada a ver. Às vezes a pessoa tem um estilo seco e tal. Eu mesmo sou... O jeito de falar mesmo não é dos melhores, não. Mas viveram num mundo só dele. No mundo dele. Ele quer ser uma coisa que ele não é. Ele não treina hardcore, ele não é o Doris Yates, ele não pegou a carga do Yates, entendeu? E o que eu vejo muito é muito cara que no passado foi, hoje não é mais. Hoje vive das sombras do passado. Eu ainda faço os pesos, até com mais pesos que eu fazia quando eu era jovem. Faço com mais peso porque você vai progredindo. Eu faço mais barras, eu faço mais peso, entendeu? Mesmo com meus 100 quilos. Galera, estou com 120 quilos, é muito pesado. Mas eu não gosto de regredir. Para mim, isso sim é ser hardcore. Ser durão com você mesmo. Não, a minha idade não permite. Eu fazia. Não, tem essa não. Você fazia com isso, então seu corpo sempre já conhece. Então não vai se fazer para mais. Mas faz com esse peso que é o seu peso. Ah, não, por causa da minha idade. Mas você não consegue, consigo. Mas por causa da minha idade, o médico falou. Fica difícil, né? Aí, em um dado momento, figura lá, depois de alguns palavrões, comentou a respeito das academias Smart. Não tenho nada contra isso. Eu acho ela um ambiente maravilhoso. Porque tem academia que coloca rock, se você não quer ouvir rock, não quer ouvir cantores cheiradores de pó ali naquele momento, né? Porque uma coisa é o cara é guitarrista, gosta de um rock, né? Um Guns N' Roses, qualquer outro aí, não tem problema nenhum. É o gosto dele. Não é um mau gosto, é um gosto dele. Entendeu? Mas quando você vai na academia, você coloca um dance, uma música da década de 70, porque tem pessoas ali, né? 70, 80, uma Madonna na época de 70, 80, que legal, né? Você tem que ter um musicólogo e um sonoplasta, alguém que faça uma seleção boa. Né? Não colocar numa recepção alguém que é fã de Iron Maiden. E ele vai pôr o Iron Maiden porque ele quer escutar Iron Maiden. Não está em casa, então já que ele está trabalhando, ele pega e põe um Iron Maiden para ele no fundo musical da academia. Acabou. Então está tudo errado. Existe uma disciplina no seu serviço, você não faz isso, você não coloca o som nas alturas. Mas o moço falou que ele coloca o som nas alturas, porque ele gosta de treinar e não treina hardcore, tá? Eu coloco hinos evangélicos e escuto meus periquitinhos, porque o celular está abaixo da gaiola dos periquitos. E a força é a mesma. E o músculo entende do mesmo jeito. Acabou. Ah, você não é grande, pô, eu tenho 45 de braço, 44 de braço, vai. Não, o cara mede aqui e vê que é 44, não é 45. Mas aquecido dá 45, 46, dá um bom braço. Com 60 anos, tá firme ainda. Já em compensação, esses caras tudo fong. Tudo fong, não tem força, não tem músculo. E ainda fica lá, tipo, o mestre, os outros gostam de chamar ele de mestre. Mas mestre, diga aí, mestre, que mestre? Mestre é Jesus. Pô, ninguém chama ele de mestre, só ele é o mestre dos mestres. Não o mestre dos magos, não, é o mestre do mestre, ele é Jesus, é o Filho de Deus. Ele ensinou. Então, eu louvo a Deus, os periquitos, não é periquitinho, eles estão falando que eu estou certo. Então, é assim que tem que ser. Se você vai numa academia, entendeu? Você tem que ter um som ambiente agradável. Pode estar até em silêncio. Ouça o batimento do seu coração. Beleza. Se tiver um fone de ouvido e você quer pôr a tua música, o que eu acho meio incômodo, né? Aquele negócio na cabeça. Mas cada um. A pessoa quer conversar com um colega, faz tempo que não vê, e aí, não, pro moço lá não pode. Você não pode conversar com ninguém, que você tem que fechar a cara. Quem disse que você fechar a cara, você treina hardcore? Você pode sorrir e treinar hardcore. My weight. Você treina mais hardcore do que o Coleman, filho? E ele era de boa, dançando, fazendo as coisas dele. Aquela papagaia dele e pronto. E ali estava ele. Tu treina mais hardcore que ele? Tu tem o tamanho dele? Não. Agora tem aqueles também que treinam pesado, que também não faz tanta coisa. Enfim. Mas não é a música que faz você ser forte. Agora eu vou fazer o meu. Vou fazer entrar na minha nave, que é o supino A, com leg press. E vou treinar. Põe um fundo musical, louvores antigos, estudos de história, estudo bíblico. E assim eu vou levando. Na academia, no Smart, nessas academias, é lógico que eu não vou ter isso. E se eu não tenho isso, então o que eu faço? Eu treino na minha academia.
Todo mundo tem dinheiro para gastar com carro, com não sei o quê, mas não monta uma academiazinha simples para você treinar em casa, do seu jeito. Ampliar os seus conhecimentos, a sua visão. Essa filosofia, o cara começou a bem lá, que é legal, o cara vai falar alguma coisa. Não, que eu não piso nas smart. Qual é o problema das smart? Tem senhoras, tem senhores, tem idosos, terceira idade, entendeu? Aí o cara quer ser jovem, quer ser o roqueiro da década dele. Não, você fica com o roqueiro pra você, entra no seu estúdio, monta, tem dinheiro, monta um estúdio pra você, coloca aquele metal, toca uma guitarra, uma bateria, o que você gosta, lá naquele estúdio bem acústico, só pra você estourar seus tímpanos. Agora, numa academia, não. Então, quer dizer, esse pessoal, esse negócio de podcast, tá virando aquele, tem que pôr um microfone pendurado, eu tô falando com vocês já, tem que pôr um microfone pendurado e o fundo não tá legal, não tá escuro, não tem acústica, porque é assim, tem que ser isso. Aí chama alguém de nome no mundo do fisiculturismo. Estou falando mais de fisiculturismo que é a minha área. Pô, tem uns que são legais, eu tô assistindo muito, o cara é professor de geografia, de geopolítica, pô, eu gosto disso. Eu vivi muito além, muito além dessas coisas nas épocas passadas. Entendeu? Hoje não, hoje eu procuro me inteirar, não vou fazer peso nenhum na terra, mas pelo menos me inteirar, saber das coisas. Entendeu? E aí sim. Isso me trouxe informações, me ampliou. Se a pessoa, às vezes, vejo um atleta do passado treinando, aí sim, no passado treinando, aqueles caras com peso, isso me animou, vou dar um treino, caramba, você sente um estímulozinho. Assim. Isso aí é a mente, assim, você visualiza. Agora eu vi uma coisa dessa aí, e o cara que estava entrevistando, ele não estava concordando, mas tinha que concordar porque era ele o entrevistado. Para quê, papai? Você não pode discordar. Se você discordar de uma coisa, eu não gosto de tatuagem, lascou, pronto. Ah, porque você não gosta? Ah, porque isso, isso e isso. Porque você fura a sua pele, porque você marca seu corpo, você não pode tirar. Não é que nem essa barba que eu tiro amanhã, hoje eu deixo ela crescer mais. Você não tem opção. Tá? Aqui está escrito younger, mais jovem. Mas se eu não quiser essa camiseta, eu tiro ela. Tá? Porque eu não sou mais jovem, um exemplo. Mas eu sou mais jovem. E aí o que acontece? Mas você tem o seu parecer, beleza? Vamos respeitar. Mas eu expliquei porque eu não gosto, que eu não concordo. Não é só porque eu não gosto de agulha. Se eu tiver que tomar uma injeção ou doar sangue, eu vou ter que ter agulha. É que não faz sentido, você está marcando o seu corpo. Isso para mim. Mas para os outros não. Então tá bom, fazer o quê? Eu não sou o mundo, não sou estatística. Ah, eu não gosto de beber. Mas por quê? Porque no fígado ocorrem 600, 700 reações químicas diferentes. Você já sabe que é um fígado, ele se refaz. Tá? Ele tem 1,5 kg, mas você pode deixar 500 que ele se refaz. Mas quando você mete o álcool lá dentro, começa a dar problema, ele endurece, ele não consegue, você sufoca ele. E o mesmo acontece com os alvéolos pulmonares que estão no pulmão. O seu pulmão tem bilhões de células, alvéolos pulmonares. Eles não são feitos de células, entendeu? E essas células é que ocorre a hematose, que é a troca do gás carbônico pelo oxigênio. Oxigênio, gás carbônico. Joguei o oxigênio que é aceitável pelo corpo e o cérebro só aceita glicose e oxigênio. Tanto é que se você sufocar uma pessoa, ela não recebe oxigênio, ela morre. Tem um problema, pode ficar paralisado ou morre mesmo sufocado, que as pessoas morrem sufocadas. Então, pensa, para que eu vou destruir meu corpo? Não preciso que fale lá no cigarro que tem 300 mil, porque tem gente que olha a quantidade de química, não sei quantos mil substância nociva, e a pessoa continua fumando. Ela sabe do perigo do outro, continua fumando. E é uma cracolândia. O fisiculturismo virou uma cracolândia. Tem que ser assim, tem que falar desse jeito. Porque o fisiculturista que só treina, só é feliz quando usa droga, é o mesmo do que o cara do crack. Ah, mas é diferente então para você. Para mim, droga é droga, tanto faz. O álcool, droga, maconha, cigarro, droga. Comida não é droga. Se tiver algum negócio, não fui eu que coloquei. E o meu corpo, ele precisa de alimento, ele precisa de água. Não precisa nem de suco em pó, ele precisa de água. Tá? E na fruta já tem líquido. Mas se você quiser bater e transformar em suco, também está valendo. Mas ainda vai uma quantidadezinha de vitamina. Vitamina C, D, tá? A vitamina E, e assim vai. Mas é isso que meu corpo precisa. Eu sou formado dessas substâncias. Eu preciso. Entendeu? Agora, vitamina A, cenoura. Então, quer dizer, aí o seu corpo precisa disso. O seu corpo não precisa de droga. Mas se você vai buscar droga para ser feliz, para se sentir no paraíso, o cara usa o crack, ele se sente no paraíso. O crack perde o efeito, ele se sente no inferno. Filho, não faz isso não. São 300 milhões de espermatozoides a caminho
do óvulo. Aí morrem alguns, fica mais alguns milhões ali junto com você. Você ganha a corrida um só. Entendeu? Eles têm um espaço grande para percorrer. E um só chega lá cansado e consegue entrar. Foi você, caramba. Você é um campeão. Você venceu lá no começo. Aí você fica assim, com 60 trilhões de células, 206 ossos, 700 músculos, entendeu? Todo bonitinho, lindinho, e você destrói o seu corpo. E esses caras que ficam no podcast falando, pagando de que estou ensinando, alguns falaram assim, olha que legal, tô bem, pô, o cara tá tomando droga, o cara mal começou a treinar, deixa isso mais pra frente. Não, droga nem no começo nem no fim, continua sem droga, se alimenta bem. Eu vou te dizer as vitaminas, se você quiser, eu tenho a lista aqui, inclusive foi o governo que deu, na época do Montoro, uma folha que tem as vitaminas, eu tirei xerox, em cada fruta, em cada legume. É o seguinte... Ah, mas o whey protein, tu foi feito com whey protein? Tua mãe amamentou você com whey protein? Não foi o leite? E toda a sua infância você não comeu alimento? Porque agora você precisa de um produto industrializado, quimicamente alterado, modificado. Faz sentido? Faz. Mas, de repente, eu não uso mais fralda, né? De repente eu preciso de uma camisa, um short, uma calça. Mas não está entrando dentro do meu corpo, está fora do meu corpo. Você não sabe o que é que vem lá. Daqui a pouco já até apareceu o primeiro caso. E se aparecer um caso de alguma coisa errada, o que acontece? Abafa. Há um dinheirinho por fora para não colocar o nome do produto. Um exemplo. Porque é bilhões que se ganha. É o mundo dos bilhões, da droga é o mundo dos bilhões. E as pessoas estão aí, indo lá na Cracolândia, ver os caras grandão, morrendo, ficando aleijado, ficando doente, se acabando. E outra, chega aos 50 anos, chega nos 50 anos, se chegar nos 50 anos, ainda está bem, ainda sobreviveu. A maioria não chega. Fiz um vídeo esses dias aí, coloquei lá no canal. Então é isso. Gente, eu não vou mudar o mundo. Eu não sou o mundo, não vou mudar o mundo. E eu tenho uma frase que é bom guardar. Não é que eu seja o conhecedor, não sou conhecedor. Vou falar com o médico, eu fico quieto. Vou falar com um advogado, fico mais quieto ainda. Com o juiz, eu tento respirar. São todos deuses. Eles conhecem. Aí vou falar com o senhor do interior, esse eu consigo falar. Mas ele tem coisa para me ensinar. O avó Lúcia tem coisa para me ensinar sobre uma planta que eu não conheço. Que é remédio, é um santo remédio, e é mesmo. Pô, mas eu jogava isso fora, achava que era uma coisa. É, você está jogando um remédio. Vou falar com o indígena, eu ainda consigo falar. Mas o senhor tem que ser humilde, porque eles têm conhecimento. Numa selva ele sobrevive e eu não. Entendeu? Crianças indígenas sobrevivem com 10 anos, sobrevivem na selva, e uma criança de Júnior não. A Nutelinha, o whey protein não vai sobreviver. Então a gente tem que respeitar o conhecimento de cada um. Mas eu vou falar uma frase. Entendeu? O que eu penso ser certo não significa que é certo. É só o que eu penso ser certo. Não vou nem falar a palavra acho. Também poderia. Eu acho que não é certo fazer isso. E eu vou dizer por que eu acho que não é certo. Tá. Mas não significa que isso seja a realidade. Mas tem que servir para todo mundo. Todo mundo. Eu acho que o jovem, depois de 20 e poucos anos, depois que já tem umas estruturas, tem que sair de dentro de casa. Dar espaço para outras pessoas. Tem que cuidar da vida. Tem que ter a vida própria. Não tem que ficar júnior a vida inteira. Isso é o que eu penso. Porque aconteceu comigo e acontecia com os jovens da minha época. Hoje em dia, não. Hoje em dia não é. Talvez o padrão não é. Antigamente, os avós quase que não cuidavam muito de neto, não, meu. Cada um cuidava dos seus filhos, tinha que ter seus filhos. Mateus que o balance, era essa frase antigamente. E hoje em dia já não. Hoje em dia os avós eles até fazem falta, porque são poucos filhos, quando ele fica sem filho nenhum em casa. Antigamente um filho ia embora, era uma boca a menos. Opa, melhorou agora, fulano comia por 3, agora está sobrando comida. Hoje não. Hoje só tem um filho. O filho vai embora, os avós ficam sozinhos, mas aí vem os netos. Aí beleza, enquanto o filho vai trabalhar tal, e deixa os netos com a avó. A avó ama, porque é mãe, espírito de mãe, o avô também. Legal. Essa é uma filosofia de atual. Mas o ideal mesmo é que a pessoa já deu o tempinho dele de voar, de sair do ninho e sair. É o que eu penso. Mas será que é que o mundo pensa? Não, o mundo não vive isso. O mundo não sou eu sou Oswaldo Lima dos Santos. Eu vivo no meu mundo
que eu aprendi no passado. Trazer o meu mundo do passado para o presente não dá certo. Mas eu tenho a minha liberdade de pensar aquilo que eu penso ser melhor. E tenho conduzido a minha família, a minha vida assim. Tá dando certo. Olha a escada que eu fiz. Ó. Eu não sou pedreiro, fiz uma escada, tá? Olhando pessoas que têm conhecimento. Aí a escada, tá aí, tá feito. Foi um sufoco, vocês me viram quebrando, quem acompanha aí. Quebrei, arrebentei, tá? Portão, meu portão madeira maciça. Eu que fiz esse portão, como toda a casa quase. Bem dizer, toda essa casa aqui eu que fiz, menos isso, tá? E algumas coisas. Mas essa parede, tudo que você está vendo aqui, isso aqui, eu que fiz. Quase que sozinho, alguns até sozinho mesmo. Só depois que meu filho cresceu que pôde me ajudar. Por que eu não ponho portão de alumínio? Porque eu acho fraco. Mas você acha, é fraco? Bom, o pessoal arranca o portão de alumínio. O pessoal não rouba a casa. Eu roubo o portão, que é caríssimo. E é fraco. Se você me garantir que eu posso pegar e entrar no portão de alumínio sem coisar, sem me cobrar depois, eu mostro para você que eu entro. Eu não consigo não entrar nesse de madeira. Com as mãos assim livres, não. Tem que trazer uma serra. Então eu gosto de portão de madeira. Adivinha, eu não estou encontrando. Então vai ficar o meu portão velho por enquanto, até eu encontrar um portão de madeira. Que eu não estou encontrando. O que eu acho que é certo, não, para o meu estilo de vida, eu tenho que ser de madeira. Se eu não encontrar, eu ponho de alumínio contrariado. Mas não sinto segurança, não. Se dois caras brigarem aqui na frente, se liga. Se dois caras brigarem aqui na frente, se mais brigarem em frente da minha casa, e um bater no outro e jogar contra o meu portão, acabou o meu portão. Depois eles vão embora e eu estou sem portão. O portão vai dar todo amassado. Concorda comigo? Ah, não concorda? Não tem problema. Gente, eu vou treinar lá. É isso aí. É um desabafo que eu fico vendo essas coisas. Eu tenho que parar de ver menos televisão. Quando eu não sabia das coisas, o PT ou não PT no governo, tanto faz. Hoje em dia eu sei que é uma porcaria. Então eu sofro quando eu vejo. Evito ver. Acabou. A época do Bolsonaro não ganhou, não quero nem ver o que acontece. Mas volta e meia aparece. No mundo do fisiculturismo, eu abomino esteroide e droga. Nem no começo, nem no final. Acabou. Eu treino a seco desde sempre. Quando eu tentei usar droga, não deu certo, porque meu pai falava para não usar, então não usava. Obedeci. Obrigado, pai. Estou vivo até hoje, tá? Agora, tem uns que estão vivos, mas não gozam de saúde, tem que agradecer a Deus porque está vivo, porque abusaram nas droguinhas. Seu corpo não foi feito para ter aquele tipo de produto, mas você quer, pô, beleza, com você, a sua vida é sua. Agora, eu treino a seco. Eu treino a seco assim, se tiver um bom alimento, eu quero comer uma boa comida, um bom alimento e treinar muito. É assim que eu faço. Se eu não treinar muito, aí sim é sinal que acabou para mim. Ah, ontem tá com 18 de pressão. Doido para treinar, a mulher não permitiu. Não, estava cedo demais, de manhãzinha. Me deu o remédio e tive, tá vendo? Eu não sou super-humano, não. Sou fora do comum, de criptonita, me deixa fraco. Não, a idade está chegando e acabou. Tomei o remédio, mas depois vocês viram o treino. Treino pesado, do mesmo jeito. Entendeu? É a minha alegria treinar isso aí. Fazer o quê? Mas desse jeito. E esses caras que o pessoal adora, ô mestre, guru, dizei-me, ó vós, porque sabeis o que não seis. Não, para mim não. Para mim o meu referencial foi meu pai. Meu pai falou para não tomar droga. E meu pai foi o melhor atleta. Pega esses mesmos atletas aí que estão aí tendo aí, joga na água. Manda eles atravessar aqui, do Ilha Pochá até lá a Ponte Pênsil. Não conseguiu? Então, você não é atleta para mim. Sobe na escada Magiro. Faz coisas incríveis. Meu pai fez coisas incríveis e criou 6 filhos. Você consegue criar hoje? Meu pai fez coisas incríveis. Ele sim é o meu guerreiro.